Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num debate que, nossa, deu muito o que falar, né? Sobre educação no Brasil. Jones Manuel contra o Wilker Leão. Exato. E a gente recebeu aqui uma análise bem minuciosa da transcrição desse debate. Isso. E a ideia é entender o que essa análise específica concluiu, sabe? Porque ela acabou apontando o Jones como tendo um desempenho, digamos, superior na argumentação. E também, claro, quais foram os problemas que essa análise viu nas falas do Wilker. Perfeito. Então vamos lá destrinchar isso. Bom, o ponto de partida dessa análise, assim, o que chama mais atenção logo de cara é a diferença na forma como cada um usou as evidências, né? O tipo de prova que trouxeram. Certo. Como assim? O Jones Manuel, segundo essa avaliação que a gente está vendo, ele focou muito em dados mais gerais, números, estatísticas mesmo. Ah, tipo dados da OCDE. Lembro dele citar isso. Exatamente. Ele trouxe informações da OCDE para mostrar, por exemplo, como os salários dos professores aqui no Brasil estão baixos, né? Comparado com outros países e até com outras profissões aqui dentro. E foi só isso? Ou teve mais? Não, não. Teve mais. Ele falou da queda no investimento público em educação, comparando com a média da OCDE também. Citou o número de mestres doutores que estão saindo do país. Nossa. Pois é. Falou de municípios que não pagam piso do magistério, de vaga sobrando em Universidade Federal, mas com pouca gente se formando. Até registro de patente e o custo de terceirizar serviço na educação. Muita coisa. Ele usou leis também, né? Usou, citou a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 212 da Constituição, que fala do dinheiro para a educação, e até uns exemplos mais práticos, tipo problema de saúde de professor em Minas, problema com merenda lá em Pernambuco. O foco dele foi bem macro, sabe? Nos problemas do sistema como um todo. Entendi. Bem focado no sistema educacional brasileiro. E o Wilker? Qual foi a dele, segundo essa análise? A abordagem do Wilker foi bem diferente, né? A análise destaca que ele se apoiou bastante na experiência pessoal dele. Ah, tipo a história dele na UNB. Exatamente, falou do desempenho acadêmico dele lá antes das suspensões e tal, e usou uns documentos bem específicos, tipo ementa de matéria de sociologia da UNB, edital de pós-graduação da UFA, para tentar mostrar o que ele via como um viés ideológico. Entendi. Mais focado em casos específicos, então. Isso. Ele até citou a Constituição também, Código Penal, e mostrou vídeos dele, boletim de ocorrência, processo, como se fossem as provas dele, sabe? Quer dizer, evidências bem ligadas a ele mesmo e à vivência universitária dele. Exato. Ele mencionou a BNCC, alguns dados da OCDE e do orçamento da UNB, que o Jones também citou, é verdade. Mas um ponto que a análise levanta é que o Wilker trouxe umas ideias tipo PPPs, né, parceria público-privada, e um tal de liberalismo pedagógico. Ah, inspirado no Friedman, acho. Isso, só que, segundo a análise, ele foi questionado por não mostrar dados concretos de como isso funcionaria, quanto economizaria. Ficou mais na proposta, né? Tá, então, para resumir essa parte, a análise viu o Jones usando dados mais gerais do sistema educacional brasileiro e o Wilker com evidências mais, digamos, qualitativas, documentais e muito centradas na experiência pessoal dele na universidade. É isso. Perfeito. E aí, essa avaliação pegou critérios de debate mesmo, sabe? Clareza, fundamentação, relevância, resposta, postura, essas coisas. Certo. E como eles se saíram nesses critérios? Bom, na fundamentação, a análise deu vantagem para o Jones, justamente por ele ter trazido mais dados, números, sobre os problemas nacionais, coisas mais, digamos, verificáveis em larga escala. Ok. E a clareza? Porque, vamos combinar, o debate foi meio caótico, né? Sim, sim. A análise aponta que a clareza e a coerência foram prejudicados dos dois lados. Tinha muita acusação voando, muita gente saindo do tema principal. É verdade. E o Wilker, especificamente, foi criticado por uma certa confusão de conceitos. A análise cita ele chamando Piaget de marxista, o que, bom, é um erro factual, né? Piaget é construtivista. Nossa, sério? Sério? E também por misturar um pouco os problemas da universidade com os da educação básica. Além disso, ele tendia a chamar os dados do Jones de achismo, né? Desqualificando. Complicado. E a relevância? Conseguiram focar no tema? Mais ou menos. A análise diz que o Jones se manteve mais focado nos problemas do Brasil, enquanto o Wilker sempre voltava para a questão dele na UNB.
Os dois se acusaram de fugir do tema, né? E na capacidade de resposta, a avaliação foi dura. Disse que nenhum dos dois respondia direito às perguntas do outro. Era mais fuga e acusação mútua. E a postura? Esse foi o ponto que todo mundo comentou, né? Nossa, esse foi o ponto mais crítico, segundo a análise. O material descreve assim: ataques pessoais muito pesados, muito sarcasmo, desrespeito dos dois lados. Usaram palavras como canalha, mentiroso, patético, figura cebosa. Pesado mesmo. Muito. A análise diz que isso, assim, detonou a qualidade da discussão. Prejudicou demais. E por último, na profundidade, a avaliação viu Jones como análise mais aprofundada dos problemas do sistema, das políticas públicas. O Wilker fez críticas pontuais, tipo sobre emendas, que podem ter seu valor, mas as propostas de solução dele foram vistas como menos desenvolvidas, sem muita base em dados. Entendi. Então, juntando tudo isso, qual foi o veredito final dessa análise? Por que ela considerou o Jones superior no debate? Olha, a conclusão principal da avaliação que a gente analisou é a seguinte. Se você olhar especificamente para a fundamentação, ou seja, o uso de dados quantitativos sobre os problemas da educação em nível nacional e a amplitude com que ele abordou o tema. Certo. A análise conclui que o Jones Manuel teve um desempenho superior. Ele trouxe mais números, mais fontes externas para discutir os desafios gerais do país. Enquanto o Wilker ficou mais na experiência pessoal e em documentos específicos. Exatamente. Essa foi a principal razão que a análise apontou para essa superioridade do Jones no conteúdo que foi apresentado ali, no debate. Mas tem um mais aí, né? Um mais bem grande. Gigante. E a análise faz questão de deixar isso muito claro. Os dois, ambos, tiveram falhas gravíssimas de postura e respeito. Isso comprometeu tudo. O debate virou quase um confronto pessoal, sabe? Cheio de factoides. Sim, ficou essa impressão mesmo. Então, essa avaliação de quem ganhou, ela foca muito na substância do que foi dito sobre a educação nacional. Não está avaliando o comportamento, o decoro, nada disso. A falta de respeito foi um problema sério para os dois lados. Entendi. Então, a análise aponta a força dos dados nacionais do Jones, mas deixa bem claro que a agressividade mútua acabou minando o debate como um todo. Perfeito. E isso até deixa a gente pensando, né? Uma reflexão que essa própria análise meio que inspira. Ok, a avaliação olhou para os dados, para a substância dentro do debate. Mas será que numa discussão tão polarizada, tão agressiva como essa foi, será que a qualidade dos argumentos consegue mesmo furar essa barreira de ataques e realmente informar quem está assistindo? É uma boa pergunta. Ou será que a forma, o jeito agressivo, acaba ofuscando, engolindo o conteúdo? Fica aí a reflexão, né? Sobre o valor real desse tipo de confronto para a gente conseguir entender melhor temas tão complexos e importantes.